Olá, boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos aqui à nova fase de apresentações online, não é? Não é em direto, mas entrará à mesma hora, normal, no Instagram, que são os cultos ao domingo, não é? Para não, nós não conseguimos reunir semanalmente, infelizmente, e então tivemos esta ideia de, para todas as semanas, não ficarmos sem uma exposição, fazermos assim uma apresentação online. E pareceu boa ideia. Vamos começar eh, por um tema da apologética. Ou seja, vamos aprender a defender a nossa fé de um ataque específico, né? E neste caso, eh, logo em Gênesis, os céticos atacam esta passagem em que Deus adverte Adão, não é? Sobre comer da árvore do fruto proibido e lhe diz, em Gênesis 2,17: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E os céticos usam isto eh, para dizer que realmente então Adão não morreu, não é? E é verdade, Adão não morreu imediatamente. E então eles dizem: estão a ver, isto é uma alegoria, é tudo alegorias. No Gênesis nada é literal. Não foi em 7 dias que Deus criou o mundo. O mundo. O Gênesis é um livro que não deve ser interpretado à palavra, tem que ser eh, interpretado à luz do conhecimento atual, e nós vamos defender isso, não é? Sim, apesar de que isto parece-nos assim um bocado até absurdo, para quem é cristão e percebe de que morte estávamos aqui a falar, não é? Que também era física. Cada um viveu 900 anos, mas se não tivesse comido a árvore do fruto proibido, ainda cá estava, não é? E ele morreu porque desobedeceu a Deus. Antes de desobedecer a Deus não havia morte. A morte entra pelo pecado. E nós vamos aprender, e brevemente, não é que esta passagem é tão profunda que era preciso várias exposições para interpretar, mas uma defesa simples a esse ataque que eles nos fazem. Eh, Nós sabemos que eles são capazes de tudo, pegam em qualquer coisa, e então nós vamos aprender a defender isso e vamos então começar. Então, como responder a falsas interpretações, não é? Eh, Como eu já disse, alguns teólogos liberais usam este versículo para nos minar e desacreditar o relato de Gênesis até sobre a criação. Isto, eles usam qualquer coisa para poder minar e para pôr que a evolução é verdadeira, não é? E até estas pequenas falsas interpretações deles são usadas para isso. Mas nós temos de saber defender. Eu gosto de pôr esta passagem em todas as minhas apresentações de apologética, não é? É algo que temos de estar prontos. Então, esta passagem de 2 Coríntios 10:5: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Este é o nosso objetivo, irmãos, com estas exposições. E na nossa vida cristã temos de estar sempre prontos para isto, e é para isso que estamos aqui a trabalhar. Então, eles dizem que, obviamente, Adão não morreu quando comeu o fruto proibido. Usam essa desculpa para alegorizar todo o relato da criação e assim fazer do nosso Deus um Deus mentiroso, quando ele não o é, não é? Então, isto parte sempre de uma leitura superficial. Sempre. Quase todos os erros que eles apontam à Bíblia, contradições da Bíblia, partem de uma leitura superficial. Às vezes nem o contexto se dignam a ver. Pegam numa passagem completamente isolada e dizem: contraditório com aquela. Isto é falso. Estão a ver? Isto não é assim. E nós temos de saber defender isso. E às vezes é mesmo fácil. Neste caso, em si, não é facílimo, porque de facto Adão viveu centenas de anos depois disso, não é? Mas acaba por morrer. E espiritualmente, como vamos ver a seguir, até ficou legalmente morto a partir do momento em que fez isso. Então, uma leitura superficial da passagem parece confirmar que o seu entendimento está correto, mas como muitas coisas na Bíblia, isso requer um pouco de estudo, que sabemos que para os céticos não estão para aí virados, não é? Mas nós gostamos sempre de estudar a Bíblia, e sempre que estudamos encontramos coisas novas e maravilhosas. Então, às vezes basta analisar o contexto, como eu disse, mas isso não interessa ao crítico de mente fechada, que apenas se quer justificar. Quer justificar o seu pecado, quer justificar a sua forma de vida, não quer acreditar
que exista um Deus. Neste caso, para esclarecer o assunto, então devemos primeiro entender o que a Bíblia quer dizer com vida e morte. Então, o que é vida e o que é morte? O que é que Deus quis dizer quando disse do dia em que a comeres morrerás? O que é esta morte que Deus estava a falar? Então, vamos começar até pela vida e vamos até 2 sermões de Spurgeon, em que Spurgeon define 5 tipos de vida diferentes nesta criação de Deus: vida vegetal, vida animal, vida mental, espiritual e legal. Então, vamos começar pela vida vegetal e a vida animal. Toda a carne não é a mesma carne, toda a vida não é a mesma vida. A vida vegetal é fácil entendermos: as árvores, o cedro do Líbano, isso na parede, as ervas, e quando chegamos à vida animal há um avanço considerável, não é? Então, como eu tenho aqui, a vida animal move-se num mundo bem diferente do que vive a planta. Sensação, apetite, instinto, são coisas para as quais a planta está morta. Pode possuir alguma imitação destas, pois uma vida imita a outra, mas a vida animal encontra-se muito acima da experiência e apreensão da flor do campo. Fácil para nós entendermos estes 2 tipos de vidas diferentes. Depois temos a vida mental, que é a vida que grande parte do mundo tem, mas que lhe falta a espiritual. Então, esta vida mental que todos nós possuímos, os do mundo, sem Espírito Santo, é um mundo muito diferente do mundo da besta. O ser humano o Senhor nos fez para dominar a besta, não é? A gente está muito à frente da besta. Nós até devemos cuidar do mundo animal por causa disso. Nós julgamos, previmos, imaginamos, inventamos, realizamos atos morais, mesmo o do mundo sabe o que é certo e errado. Deus deu-lhe isso. Depois, claro, errando, esses pontos morais vão desaparecendo, mas toda a gente tem uma certa escala moral, não é? E o animal não tem nada disso. Mas acima desta vida mental, que espero que já tenham percebido, há uma outra forma de vida, que o homem carnal não faz a mais pequena ideia, como o animal não faz a mais pequena ideia da nossa mental, e a planta não faz a mais pequena ideia do animal. Ou seja, há uma muito acima também, espiritual desta mental. O homem pode ser muito inteligente, não é? Vida mental, pode fazer grandes planos, abrir empresas maravilhosas, ser um matemático do outro mundo. Então tem esta vida mental muito acima da vida animal, mas não tem a vida espiritual, que está muito à frente da vida mental. Esta vida espiritual, como eu digo aqui, e Spurgeon, estamos a falar de estar baseado em escritos do Spurgeon, não é? Em sermões dele, que a mente carnal não conhece as coisas espirituais, não tem capacidades espirituais. E como diz a Escritura, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Nem as pode conhecer, porque só o homem espiritual as compreende. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Ou seja, há nos crentes uma vida que não pode ser encontrada nos outros homens. Mais nobre, de longe mais divina. A educação não pode levar o homem natural a ela, nem o refinamento a pode alcançar. Pois na melhor das hipóteses, como Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. E a verdade humilhante deve ser dita a todos. Tu deves nascer de novo. Jesus nos diz isso, deves nascer de novo. Esta vida espiritual é a vida que interessa a Deus. Pois o que é nascido da carne é carne. E a vida espiritual é espírito, é o que Deus procura. E é o que Deus faz nascer. Só Deus pode nos fazer nascer de novo. A carne não consegue nascer de novo. Então vamos chegar agora à final, que é a vida e a morte legal. E nós, com Adão, por natureza, estamos todos legalmente mortos. Deus disse a Adão: no dia em que dela comeres, morrerás a morte. Em hebraico literal é isso: morrerás a morte. E embora Adão não tenha morrido naquele momento naturalmente, morreu legalmente. Isto é, a morte foi registada contra ele. Adão estava morto ali. Não havia hipótese, ele ia morrer. Ia sofrer a morte espiritual e também a morte física. Na verdade, como eu já expliquei, a morte física também entra pelo pecado. Tal como o condenado à morte, apesar de não ser imediatamente morto, para todos os aspectos legais e para a sociedade já é morto. Se um homem é condenado à morte, neste momento nem sei se às vezes algum Estado americano ainda há pouco tempo poderia ser condenado à morte, e se um homem é condenado à morte, ele já não pode herdar, não pode legar, não é nada, é um homem morto.
O país não o considera vivo. Há uma eleição, ele não vai votar. Ele está confinado na cela e condenado até ser morto. Verdadeiramente, mas legalmente já está morto. E Adão, no dia em que comeu daquela árvore, legalmente estava morto. Fisicamente e espiritualmente. E com Adão, nós todos, porque ele era o nosso representante. Vamos falar um bocado disso a seguir. Como eu disse, isto é um tema que dá para uma exposição muito grande, mas que estamos já a abreviar. E queríamos manter isto dentro dos 15 minutos, vamos ver se conseguimos. Então, há a morte legal, onde vida legal é o oposto. Segundo a Bíblia, se alguém não acredita em Jesus Cristo, já está condenado. E apenas por esse crime aguarda cumprimento. Aguarda apenas o cumprimento do julgamento, não é? Como está escrito, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigénito Filho de Deus. João 3,18. Ou seja, os que não creem estão mortos, irmãos. Eles, se crerem é diferente. Mas na verdade aquele que não crê está condenado. Não há hipótese. Sem Jesus Cristo não há hipótese. Está legalmente, está morto. Então, é um cadáver, digamos assim. Está morto. Como Adão estava condenado, ele também está. Mas os que creem até já estão legalmente vivos. Pois Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Reparem como Paulo fala no presente, apesar de eu estou aqui a falar convosco, ainda não estou no lugar celestial em Cristo Jesus, mas legalmente estou. Se realmente for escolhido de Deus, mantendo a fé até ao fim, legalmente já estou com Cristo Jesus. Pois estou salvo, nasci de novo pelo Espírito Santo. Ou seja, temos aqui estes dois caminhos. E grande parte da população ainda está aqui neste. Legalmente morta, legalmente condenada, não há hipótese sem Cristo Jesus. E nós aqui que estamos, apesar de alguns já terem morrido, até fisicamente, e alguns estarem adoecidos e tudo, mas estão aqui, vivos, vivos eternamente com Jesus Cristo. E isto será cumprido a 100% para todos os crentes no dia do retorno de Jesus, mas até esse dia legalmente já estão aqui. E são escolhidos de Deus e amados por Deus. Estes aqui estão condenados. Então, vamos passar para as implicações disto. Então, Adão era o chefe representativo da raça humana. E tudo o que ele fez impacta-nos para o bem ou para o mal. Como ele quebrou a lei de Deus, uma sentença de morte foi proferida contra ele e contra toda a sua posteridade natural. Nós, a raça humana, nasce espiritualmente morta. Deus não mentiu a dizer aquilo. Foi verdade verdadeira. E assim como Adão representou a raça humana para a sua condenação, Deus também pode usar um sistema de representação para prover redenção para nós, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, não foi até mau Adão poder ser o nosso representante, porque agora muito maior é a graça, muito maior é a graça, como está escrito por Paulo. E nós, apesar de pecadores, em Jesus Cristo herdaremos um mundo que não merecíamos e até escapamos da justiça que merecíamos, por misericórdia de Deus, por causa desse representante. E é só por causa disso. Então, ele também é uma pessoa representativa para todos que acreditam nele. Para finalizar, irmãos, então, nós não podemos comunicar coisas espirituais a alguém que está espiritualmente morto. Assim como não se pode falar com um cadáver. Fez-me andar por ali. Até tem esta passagem ali, esta passagem que eu acho curiosa, que realmente as pessoas, como Deus disse a Adão, morrerás, as pessoas também estão mortas, apesar de andarem aí a viver, mas estão mortas legalmente e espiritualmente estão mortas. Fisicamente ainda não estão, mas também vão estar. Deus não mentiu ali, nem fisicamente nem espiritualmente. Mas vamos então ler a passagem para percebermos. Fez-me andar por ali, pelo meio de uma quantidade enorme de ossos já extremamente ressequidos, e disse-me: homem mortal, poderão estes ossos tornar-se novamente em pessoas? Senhor Deus, só tu sabes se isso é possível. Respondi: então mandou que eu profetizasse para aqueles ossos o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra de Deus, porque o Senhor Deus vos diz: vejam, soprarei sobre vocês e tornarão a viver. Serão revestidos de carne, nervos cobertos com pele. Soprarei sobre vocês o espírito e onde viver e saber que eu sou o Senhor. Ezequiel 37, 2-6. Ou seja, são cadáveres, as pessoas estão mortas. Adão e as pessoas, no momento em que Adão comeu aquela maçã, não sabemos se é maçã, aquele fruto proibido, as pessoas são cadáveres, ossos secos, que só podem ser ressuscitados pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor. É preciso nascer de novo. Mas ali foi bem verdade o que o Senhor disse. O Senhor não mente. E aqui temos a prova disso. E temos a prova disso quando vemos a humanidade toda acaba por morrer, não há hipótese.
E quando nossas palavras são acompanhadas pelo poder do Espírito Santo, há resultados. Deus escolheu a loucura da pregação para exercer o seu poder e salvar o homem legalmente morto e condenado ao inferno por meio de Jesus Cristo. Então temos aqui o primeiro Adão, caído, abatido, e o segundo Adão, que havia de ser o nosso representante, como Adão, mas segundo Adão, e que nos permite ser salvos. Neste Adão morremos, neste vivemos. O Senhor disse verdadeiramente, como foi o tema desta exposição, o Senhor disse verdadeiramente, no dia em que comeres morrerás, e ele morreu, legalmente morreu naquela hora em que comeu a fruta, espiritualmente morreu naquela hora, e fisicamente morre 900 anos depois. E nós todos, como ele era representante da humanidade, estamos como ele. Até ao dia em que aceitarmos Jesus Cristo, onde ficamos legalmente vivos, na hora, espiritualmente vivos na hora, e fisicamente vivos com um corpo novo, quando ele chegar. Então, irmãos, era isto que eu tinha para vos dizer. Deus vos abençoe, estamos juntos, e até para a próxima.